Acharam João 15, verso 1, nós vamos ler. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira, Jesus que está discursando, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me conhecestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos nesta manhã porque estamos na tua casa, este lugar que foi escolhido pelo Senhor, para que a tua igreja se reúna. E nós queremos pedir, ó Pai, que assim como o Senhor é o cabeça da igreja, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. E que nós, como corpo, possamos ouvir a tua voz, possamos obedecer a tua voz. E que aquilo que o Senhor tem nos pedido, tem nos direcionado, tem nos dado a ordem, que possamos obedecer. Nós pedimos a ti nessa manhã, Senhor, que o nosso coração possa ouvir a tua voz. E que ao falar a voz do Senhor conosco, que nós possamos retê-la, guardá-la em nosso coração, para que nós possamos dar fruto. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que você tem ou já lido esse texto, ou já ouvido outras mensagens sobre esse texto, e eu quero falar para você nessa manhã que esse texto me veio essa semana. Na verdade, há algumas semanas eu já tenho estudado um pouco a palavra de Deus. O pastor havia me dito a data que eu ia ministrar, e eu estava estudando, mas de umas semanas para cá eu tenho estudado coisas importantes que estão acontecendo nos nossos dias. Eu acredito que todos aqui sabem da guerra que está acontecendo no Oriente Médio. E eu acredito que a grande maioria de nós tem prestado atenção nos sinais que Jesus está dando a respeito da sua vinda. E é claro que eu, como você, cristão que sou, que amo a Jesus, que aguardo ansiosamente a volta de Jesus, tenho ligado as antenas para perceber aquilo que está acontecendo no mundo. Jesus está falando. Então eu tenho lido Mateus. Se você quiser anotar aí, você pode anotar para você ler. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25. Tenho lido Romanos capítulo 10, capítulo 11, que fala a respeito de Israel, que fala a respeito da videira. Tenho lido essa semana Juízes capítulo 9, você vai entender porque eu já vou falar, que fala a respeito da árvore ou das árvores que simbolizam Israel. Tenho lido outros textos ainda, assim como esse de João 15, Mateus e Lucas também, que vão falar da figueira.
Existe uma parábola que Jesus conta sobre a figueira e existe um outro texto, na última semana de Jesus, que Jesus conversa com a figueira. Tudo isso eu tenho estudado por quê? Porque os sinais estão acontecendo. E eu acredito que você, assim como eu, está atento a essas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque são prenúncios. Prenúncios da volta de Jesus. Jesus diz em Mateus capítulo 24 e 25. Então vocês vão ouvir de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, vocês vão ouvir de várias coisas ao redor do mundo. E ele vai dizer, são princípios das dores. Então sereis perseguidos por causa do meu nome e assim por diante. Nós estamos vendo, irmãos, diante dos nossos olhos o Apocalipse se desenrolando. Então você pode ler também Apocalipse, leia todo o Apocalipse. Eu sei que nós temos um paradigma de não ler o Apocalipse, nós cristãos. Porque foi nos colocado medo no coração a respeito das coisas do Apocalipse. Tem a besta, tem o anticristo, tem o falso profeta, tem uns seres lá. Irmãos, fique tranquilo. O Apocalipse é o final do filme. Quem gosta de assistir filme aqui? Levanta a mão. Você não gosta de assistir o filme até o final? Ou você é daquelas pessoas que chega lá 20 minutos antes de acabar o filme, você desliga a TV e fala, não quero saber o final. Não, eu quero ir até o final, eu tenho até uma dificuldade. Se o filme é ruim, eu tenho até dificuldade de sair de frente da TV, do cinema para assistir. Vou até o final para saber o que vai desenrolar. O Apocalipse é o final da nossa história. É o final dessa história terrena e o começo da nossa história eterna. Porque você não é um ser limitado a esse tempo, a essa época, você é um ser eterno. Então eu tenho lido essas coisas e eu tenho observado, Juízes, como eu disse, vai falar uma parábola, a parábola de Jotão, vai falar sobre Israel. Ali tem 3 árvores, a figueira, a videira e a oliveira. E ali a parábola é contada porque Israel não queria que um homem bom, um homem israelita governasse sobre Israel. Eles estavam escolhendo reis ímpios. E ali Israel, a figueira, a oliveira e a videira são desafiados a ter Deus no controle, no comando, na direção, no governo de suas vidas. Então, desde o Antigo Testamento, essas árvores, elas simbolizam Israel. Guarda essa informação. Você está vendo aqui uma videira, ou várias videiras, uma plantação de videira. Guarde essas informações. Aqui em João 15, Jesus ele começa o texto fazendo uma afirmação. E a afirmação dele, vamos ver se o trem vai aqui. A afirmação dele é que ele é... Não vai, muda aí, por favor. A afirmação dele é que ele é a videira. Que Jesus é a videira. A parábola é simples. Ele está contando uma parábola. Ele está dizendo, olha, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, e vocês têm que dar fruto. Se você não der fruto, o agricultor vem e corta. Então Jesus está contando uma parábola simples. E nessa parábola ele diz, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala que é a videira verdadeira? Porque existem videiras falsas. Não no sentido físico da coisa. Jesus, aí você tem que saber um pouquinho do contexto do que está acontecendo. Jesus está na última semana de vida. É um dos últimos discursos de Jesus. Das últimas falas de Jesus. Ele está na sua última semana de vida. Ele está reunido com os discípulos. Ele está dando seus últimos ensinamentos. E enquanto ele ensina, toda aquela semana está borbulhando em seu coração. Fariseus, os homens ali, escribas, os homens cheios de fé, os homens cheios de vestimenta, que pregam uma religiosidade, mas não vivem a verdadeira religião, que é o relacionamento com Deus, é a obediência a Deus, é conhecer a Deus. E como nós sabemos disso? Simples, eles crucificaram o Filho de Deus. Como pode alguém se dizer servo de Deus, crucificar o Filho de Deus? Então Jesus está contando a parábola dizendo, eu sou a videira verdadeira. Aqueles que se dizem servos de Deus, homens de Deus, não são verdadeiros. Porque vocês não têm vida neles. Vocês não recebem vida neles. Mas em mim, vocês recebem vida. Então Jesus está ensinando sobre isso. E aqui eu quero trazer para nós hoje. Porque hoje você tem
nitidamente na palma da sua mão, acontecendo o que Jesus falou, o que Paulo também falou nas suas cartas, 1ª e 2ª Timóteo, você vai ver em outras cartas, dizendo, no final dos tempos, haveriam muitos falsos e falsos cristos, pessoas que se autodenominam Messias, pessoas que se autodenominam salvadores. Irmão, se você abrir seu celular hoje, à tarde, e começar a andar ali no Facebook ou no Instagram, você vai encontrar muitos falsos profetas. Não é difícil. Eles estão pregando, eles estão anunciando, eles estão falando. Mais uma profecia que está se cumprindo. Essa semana eu ouvi uma nova, porque eu tenho ouvido assim barbaridades. Eu não sei se as pessoas não estudam teologia, não fazem faculdade teológica, não estudam a Bíblia, eu não sei o que é, mas a barbaridade é. Eu estou sendo bem claro, é uma barbaridade, é uma heresia, amém, igreja? Barbaridade é, a igreja não será arrebatada. O que Jesus afirma lá no texto e os outros textos é que 2 estarão andando, 2 estarão trabalhando e um será tirado. Que é a heresia do rapaz lá, tá? Eu não vou nem falar que é pastor, tá bom? O que será tirado não vai ser a igreja, porque Jesus conta a parábola do trigo e do joio e diz que os anjos vão tirar o joio do meio do trigo. Irmãos, texto fora de contexto, acho que você já ouviu essa frase, é pretexto para heresia. Paulo vai dizer que nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Aqueles que estiverem mortos, eles vão ressuscitar primeiro. Jesus afirma que vai ter uma bodas do Cordeiro no céu. Nós estaremos com Ele lá. E aí o rapaz ainda afirma, gente, para piorar. Isso era ruim, mas para piorar. Que nós não vamos morar numa nova Jerusalém. Nós vamos morar nessa terra. E ele não é testemunha de Jeová. Tá bom? Porque testemunha de Jeová prega isso, que o céu é aqui. O céu será aqui, mas teremos um novo céu e uma nova terra. A Bíblia afirma isso em Apocalipse. A nova Jerusalém desce do alto, ataviada, vestida, adornada por Deus. Então, nesses dias, você tem que tomar muito cuidado. Porque os falsos profetas estão pregando, ensinando. E às vezes o ensinamento é assim, parece verdade, mas não é, irmãos. Tomem cuidado. Primeira verdade que eu quero deixar para o teu coração, que Jesus ensina, Ele é a videira verdadeira. Nós precisamos estar ligados nele. Vê se foi agora. Não foi, vai aí contigo. Segunda verdade que ele diz aqui, e eu puxei esse ponto para tema da mensagem. Se Jesus é a videira, nós somos os ramos, ele afirma que nós precisamos estar nele. Porque não há vida fora de Jesus, não há alimento espiritual fora de Jesus, não há eternidade fora de Jesus, não há palavra fora de Jesus, não há bênção fora de Jesus, tudo converge nele. Eu não sei se você consegue entender a figura. A figura aqui é um enxerto. É uma plantinha que foi cortada e pegou-se um galinho e estão se enxertando nessa outra plantinha. Depois eles colocam uma fita. Pois é. Eu não sei se você sabe. Eu vou desafiar você a ler Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. Paulo está falando a respeito de Israel. Israel que é a oliveira. Israel que é a oliveira verdadeira. Paulo discursa ali falando sobre Israel e ele diz assim no capítulo 11, olha, vocês são oliveira brava. Ai pastor, como assim oliveira brava? Oliveira brava é uma árvore que nasce assim. Um passarinho comeu lá a semente da azeitona, comeu a azeitona e a semente caiu, a oliveira nasceu, ela é uma oliveira brava. Não é uma oliveira cultivada, cuidada, separada, porque eles também faziam a separação de sementes, os melhores frutos, para que houvesse as melhores árvores, as melhores sementes. É uma oliveira qualquer. Paulo vai dizer que nós somos oliveira brava,
E Deus pegou na oliveira verdadeira, que ele chama ali de Israel, e nos enxertou em Israel. E ali Paulo ainda diz assim, que quando nós que somos gentios fomos enxertados na oliveira, nós não podemos nos gloriar dizendo, eu sou salvo, eu sou alguma coisa. Por quê? Porque Deus não poupou o seu próprio povo. E lá ele vai afirmar que eles foram desobedientes, não acreditaram em Jesus, não confessaram como Senhor e Salvador, não receberam como Messias. Então eles foram cortados da oliveira. E se nós que somos enxertados na oliveira, nos gloriarmos ou tentarmos desprezar o judeu ou outro gentio que seja, Deus também pode nos cortar, porque nós nem fazemos parte da oliveira. Nós nem éramos povo de Deus. Nós nem éramos nação de Deus. Nós nem éramos escolhidos de Deus. A não ser se você nasceu judeu ou tem ascendência judaica. Se você não é, assim como eu, nós somos gentios. Então, quando eu vejo Israel sofrendo, e quando eu vejo, essa semana eu vi assim, vídeos que me entristeceram demais, irmãos. Eu quero aqui deixar você com o ouvidinho atento. Porque na Alemanha, eles estão indo na casa dos judeus e estão desenhando uma estrela na porta, na parede. A estrela que colocaram nos judeus no Holocausto. Está se levantando um antissemitismo no mundo, pelo que está acontecendo lá na guerra. Eu não sou a favor da guerra, tá bom? Fique bem claro. Mas para entender um pouquinho essa história, você tem que... E eu não vou entrar nesse ponto da mensagem. A história é antiquíssima. Milhares e milhares de anos atrás, milênios atrás, a guerra começou. Mas o que eles estão fazendo com os judeus, o antissemitismo, você pode esperar. Logo vai respingar nos cristãos. Logo, logo, irmãos. Isso já aconteceu há algum tempo atrás, você já percebeu isso. Igrejas aqui no Brasil sendo invadidas. As pessoas, essa semana eu vi satanistas entraram em uma igreja. Não é para fazer isso, tá? Degolaram um gatinho. Colocaram a cabeça do gato em cima do púlpito. Fizeram rituais satânicos dentro da igreja, estou falando dentro da igreja. E escreveram uma carta para a igreja. Logo, irmãos, logo, isso que está acontecendo com os judeus começa a se espalhar por nós. Por quê? Porque nós fazemos parte da oliveira. Preste atenção. Os profetas são dos judeus, mas são nossos. Os pais da fé são dos judeus, mas são nossos. A fé dos judeus é a nossa fé. A Bíblia que eles seguem é a Bíblia que nós seguimos. Você acha que eles vão ter ódio dos judeus e vão deixar a gente quietinho? Se prepare, irmãos. Jesus está voltando, ele disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Nós somos parte dessa figueira. Não é para você fazer isso, tá bom? Eu fiz como ilustração. O que eu tenho na minha mão aqui? Um raminho, um galho. Você sabe do que é essa folha aqui, esse pedacinho de madeira? É aqui da nossa amoreira. Nós temos 3 amoreiras ali atrás. Se eu deixar essa amoreira aqui no altar, ó. Aqui no altar, lugar de Deus, lugar de unção, lugar de bênção. A semana que vem ela está como? Se eu pegar esse raminho aqui e colocar ele dentro de um vidro de óleo da unção, uma semana, o que vai acontecer com ele? Ah, pastor, ele vai talvez preservar um pouco, vai morrer. Por que eu tirei um galinho e trouxe para você, irmãos? Porque Jesus está dizendo que nós precisamos estar nele. Entenda o que eu vou dizer. Estar na igreja não é estar em Cristo. Você ouviu o que eu falei?
estar na igreja não significa estar em Cristo. Por quê? Porque lá em Israel, nós vimos muitas pessoas no templo, vendendo coisas no templo, fazendo coisas erradas dentro do templo, mas não estavam em Deus. Eu não estou dizendo que você não é para vir à igreja, mas estar em Cristo é diferente de estar na igreja. Nós precisamos estar em Cristo, e aquele que está em Cristo, ele está na igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja é o corpo de Jesus. É estranho o discurso das pessoas que dizem: eu não gosto da igreja, eu não vou à igreja, porque a igreja tem gente hipócrita, a igreja tem gente que mente, a igreja tem gente... Sempre teve, sempre vai ter, porque nós somos pecadores arrependidos, estamos aprendendo. O que Deus nos ensina, Ele nos ensina através da igreja. O que Deus faz na nossa vida, Ele faz através da igreja. Deus, através de Jesus, na igreja. Onde os dons são exercidos, irmãos? Na igreja. Na igreja você é edificado, na igreja você edifica. Por quê? Porque é o corpo de Jesus. Estar em Cristo é muito mais do que vir à igreja. Quem ama Jesus vem à igreja, frequenta a igreja, permanece na igreja. O texto ainda continua, pode mudar para mim ali, por favor? O texto ainda continua dizendo que nós precisamos estar em Jesus. Estar em Jesus, dentro de Jesus, a preposição ali é dentro. No grego, dá a ideia de um círculo, um ambiente, um lugar, e nós estávamos fora, nós entramos. Eu sei que a gente fala assim, Jesus veio morar em meu coração, mas a ideia é que você está dentro de Jesus. A figura que eu mais gosto de usar é a figura do batismo, porque no batismo, nós morremos para o velho homem, e quando imergimos naquela água, quando afundamos naquela água, nós nascemos como nova criatura. Estamos em Cristo. É algo que é simbólico, mas não é só simbólico. Tem uma vida sendo comunicada ali. Batismo não pode ser levado de uma maneira qualquer, no sentido, eu não vou me batizar. Não, irmãos, o batismo é algo poderoso. Batismo não salva. Quem salva é Jesus, mas é poderoso. Precisamos estar em Cristo. Você se converteu, você aceitou Jesus, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Corre se batizar, meu irmão. Corre se batizar, minha irmã. Não fica prolongando, por quê? Porque é um dos atos que Jesus realizou no começo do seu ministério. Os discípulos faziam, as pessoas quando aceitavam a Jesus, elas desciam as águas. Elas desejavam. Não prolongue isso. Não prolongue isso por anos, por tempos, porque isso pode ser ruim para você. Decida-se por Jesus. O batismo é eu me decidir ser discípulo de Jesus. Pode mudar para mim, por favor, Lucas. Mas uma verdade que esse texto ensina, que eu quero que você aprenda, é que quando nós estamos como ramos, ligados à videira, nós vamos frutificar. Esse pedacinho de amoreira aqui frutifica, sim ou não? Desse jeito aqui, tá bom? Não frutifica. Se eu for lá agora e enxertá-lo de novo na amoreira, ele pode frutificar? Pode. Mas se eu simplesmente abandoná-lo longe da amoreira, ele não vai mais dar amoras. Quando nós não estamos em Jesus, nós não frutificamos. Nós não podemos dar fruto. Eu sei que você está olhando para a figura e está se perguntando, pastor, você está falando da videira, você já colocou a oliveira no meio, a amoreira, e agora esse negócio aí é outra coisa, porque é a figueira. Porque a figueira também é símbolo de Israel. Nós aprendemos que em Israel haviam muitas figueiras. Você se lembra quando Jesus briga com a figueira? Quem se lembra? Jesus briga com a figueira. Deixa eu pegar a referência aqui para você ler depois. Eu não vou ter tempo de ler agora. Lucas capítulo 3, verso 7, anote. É o momento em que João Batista diz assim, olha, toda árvore que não der fruto, o machado já está posto sobre a raiz.
e ela será cortada e lançada ao fogo. Outro texto, Mateus 21:14, em que Jesus fala com a figueira. Só para te localizar, Jesus está nessa última semana dele, vivendo ali, pregando no templo, sendo perseguido, sendo interrogado pelos fariseus e escribas. Ele sai do templo, ele vai para Betânia, ele sai de Betânia, ele volta para Jerusalém, porque ele vai ensinar no templo. Quando ele passa perto da figueira, que é símbolo de Israel, ele vê a figueira sem fruto, ele está com fome, ele amaldiçoa a figueira, e a figueira seca até a raiz. Os discípulos ficam, que é isso? Que poder é esse? Jesus diz, olha, se vocês disserem para esse monte, você vá para aquele lugar, o monte vai, porque ele está falando sobre fé, mas ele também está ensinando sobre Israel, que é infrutífera, sobre os judeus que eram infrutíferos naquele tempo, não tinham fruto de Deus em suas vidas. E o que isso nos ensina, irmãos, é que se os judeus foram cortados, secaram, nós cristãos precisamos frutificar. E talvez você está se perguntando aí, pastor, mas como que eu vou frutificar? A igreja, meus irmãos, é o lugar onde você mais tem oportunidade para frutificar. Aqui nós temos o diaconato que você pode servir. Nós podemos servir desde o estacionamento da igreja, recebendo as pessoas, abraçando as pessoas, organizando o estacionamento, dizendo, você pode estacionar aqui, 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 você pode pôr seu carro aqui, seja bem-vindo, se é um visitante, ou se não é um visitante, tenha um bom culto, se você já conhece, abraçando o irmão, você pode servir, dá uma olhada lá no cantinho lá, tem um rapaz de colete vermelho lá, dá uma olhada, todo mundo lá, vai ficar vermelho agora. Ele está servindo. Talvez você não saiba, aqui também tem uma moça de colete vermelho, lá no fundo, pode olhar para ela. Eles estão servindo porque eles são da brigada. Eles são treinados para, se acontecer alguma coisa aqui, Deus nos livre, a igreja pegar fogo, nós possamos sair em ordem. Eles podem acionar os extintores de incêndio, a bomba lá que liga a água, que apaga o fogo e assim por diante, os hidrantes. Ministério. Você pode servir no ministério infantil. Irmãos, o ministério infantil precisa de gente. Na ceia nós tivemos mais de 100 crianças sendo ministradas aqui. Precisamos de gente para servir. Pastor, eu não me dou com crianças. Irmãos, não é possível que você não pode sentar ali e pegar o nome da criança e receber a criança. Não é possível que você não pode preparar um lanchinho para uma criança. Eu servi com o pastor do ministério infantil, foi meu primeiro ministério aqui na igreja, por 8 ou 9 anos. Tem coisa para fazer ali, porque é uma mini igreja. É uma pequena igreja. Você pode trabalhar no multimídia, você pode trabalhar no som, você pode ensinar a criança a palavra, você pode fazer milhares de coisas ali, eu estou falando sério, milhares. Você pode auxiliar numa classe, você pode levar uma criança no banheiro, você pode... Irmãos, eu vou ficar aqui falando o resto do dia, de tanta coisa que dá para fazer. E eu estou falando de alguns ministérios. Nós temos vários ministérios, ministério de louvor, ministério de dança e assim por diante. Tem ministério para todo mundo na igreja. Então, desculpa para Jesus você não vai poder dar. Ai, pastor, mas eu tenho um trabalho que me ocupa muito, eu tenho muitas coisas para fazer. Então, você precisa dar um jeito de frutificar no teu trabalho. Frutificar na tua família, frutificar na tua vizinhança. Se você não tem tempo para servir na igreja, você precisa arrumar um tempo de servir, porque você está enxertado na videira. E o que acontece se eu não der fruto? Pode mudar para a minha figura, por favor. O que acontece se eu não der fruto? Quem está na videira aqui, levanta a mão. Levanta a mão quem está ligado na videira, ligado em Jesus. Levanta a mão, pode erguer a mão bem alto. Passou desodorante, o irmão do lado agradece. Não passou, o irmão está pedindo misericórdia. Se você está ligado na videira, você naturalmente dá fruto. Eu tive uma amoreira em casa. Eu plantei ela num vasão grande. E teve um ano que ela deu fruto, irmãos, ela deu um monte de amora. Eu comi um monte de amora. Ela era desse tamanho assim. Passou um ano, a amoreira não deu amora. Eu fiquei encasquetado. O que está acontecendo com essa amoreira? Eu passo água e tal. Eu fui conversar com
Um agricultor, uma pessoa que mexe com a terra, né? Eu acho que foi até com o jardineiro que cuida aqui do nosso jardim. Eu falei, cara, é o seguinte, minha moreira não está dando fruto. Eu postei foto com a minha moreira, coloquei versículo, ela parou de dar fruto. Ele falou assim, você está regando ela? Eu falei, estou regando. Você adubou ela? Eu falei, não. Tem que adubar? Tem. Você já deu um susto na sua moreira? Eu falei, peraí, aí eu lembro exatamente dessa frase. Você já deu um susto na sua moreira? Eu falei, não, o que é isso? Ele falou, existem árvores frutíferas que precisam tomar um susto. Por isso que há poda das árvores. E tem alguns agricultores que chacoalham a árvore para ela dar fruto. Ah, irmão, eu cheguei em casa. Você está rindo, mas é verdade. Eu cheguei em casa, eu peguei a moreira assim, eu falei, miserável. E chacoalhei a bicha. Chacoalhei. A moreira, depois eu adubei, é claro. E a amoreira voltou a dar amoras. Sabe por quê? Porque ela tinha um agricultor. Se você está ligado à videira, você tem um agricultor. Um Deus que cuida da tua vida. Um Deus que zela pela tua vida. Jesus vai dizer assim, olha, você está ligado em mim, você tem um Pai. E quando você der fruto, quem é glorificado é o Pai. Jesus nos desafia, irmãos, a estarmos ligados com Ele, a vida dEle, para que nós demos fruto, para que as pessoas sejam abençoadas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes Deus dá uma chacoalhada na gente. Às vezes Deus dá uma mexida com a gente. Faz parte. Porque Deus nos ama. Mas o mesmo Deus, Romanos capítulo 11, o mesmo Deus que não viu fruto em Israel, que foi capaz de enxertar os gentios na oliveira, é o mesmo Deus que corta. É o Deus que é o Deus da graça, o Deus da salvação, o Deus da bênção, mas é o Deus que é juiz também. O agricultor olha para a árvore e vê que a árvore não está dando fruto. Você acha que ele vai abandonar a árvore, vai deixar ela quieta? Não, ele vai mexer com a árvore. Jesus conta uma outra parábola, eu não tenho tempo aqui nem de mencionar o texto, porque eu não marquei no meu sermão. Essa outra parábola, chegam diante de Jesus para ouvir, ele diz, olha, havia um agricultor que plantou lá uma figueira, e a figueira por 3 anos não deu figos. E aí ele manda cortar. Então quando ele conversa lá com a pessoa que cuida, a pessoa diz assim, olha, deixa que eu vá e mexa com a terra, e adube, e regue, por mais 1 ano. Se ela não der frutos, então corta. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Às vezes Deus traz a gente num domingo de manhã como esse, para chacoalhar a gente. Para dizer, ei, acorda! Se hoje Jesus apontar nos céus, você fica ou você sobe? Acorda! Os sinais estão acontecendo. A volta de Jesus, ela está nítida. Nenhuma noiva. Ontem eu fiz um casamento do menino que toca bateria aqui, o André. Nenhuma noiva que está prestes a casar fica sentada de braços cruzados, esperando o noivo. As noivas vão se embelezar. Elas vão se cuidar. Elas vão fazer maquiagem, cabelo, barba e bigode até se precisar. Para ficar bonita para o noivo. Irmãos, eu não entendo uma noiva inerte. A noiva tem que estar preparando o caminho do Senhor. Preparando o caminho do Senhor. Assim como João Batista fez, antecedendo a vinda de Jesus. Põe a última figura para mim, por favor. Jesus está nos chamando, porque Ele está anunciando que está voltando. Precisamos trabalhar, frutificar. Deus está nos chacoalhando, irmãos.
Deus está chacoalhando a igreja, Deus está chacoalhando o seu povo, Deus está chacoalhando o mundo. Nós precisamos nos atentar. E por último, irmãos, existe uma palavra aqui nesse texto que Jesus repete 10 vezes. Se você contar direito, vai dar mais do que 10, porque ele fala, eu permaneço, por 2 vezes, então seriam 12 vezes. A palavra permaneça, ela acontece no texto com a ideia de ênfase. Quem gosta de estudar aqui os textos hebraicos, e Jesus é hebreu, você vai perceber, principalmente no Antigo Testamento, na poesia, que há muita ênfase no Salmo, nos Salmos, nos Provérbios, há ênfase de ideias e de palavras. Por quê? Porque a poesia judaica, hebraica, é assim. Deus trabalhava com ênfase, repetindo palavras, versículos, para que Israel pudesse entender, inculcar. O que Jesus faz no final do seu discurso é dizer, permaneça, 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 permaneça. É um grito de Jesus para nós, permaneçam. Irmãos, nós somos diariamente tentados, levados, convidados a sair da presença de Deus, a sair de Jesus, a sair da igreja. Nós precisamos permanecer mais do que nunca, irmãos. Mais do que nunca nós precisamos permanecer, porque o mundo está olhando para você, está olhando para mim. O mundo está nos observando, o mundo está observando o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está postando. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus durante a sua semana, enquanto você estiver no seu trabalho. Permaneça em Jesus enquanto você estiver na tua casa. Permaneça em Jesus enquanto você estiver navegando. Enquanto você estiver com o seu celular, não saia da presença de Jesus. Eu sei que você pode estar se perguntando, o que essa figura maluca tem a ver com permanecer? Apaga a luz aí, Lucas, por favor. A figura é uma pintura de Satanás. Uma pintura do tinhoso. Ele foi o primeiro que não permaneceu. Na Bíblia nós temos relatos de pessoas que não permaneceram. A Bíblia, ela é linda porque ela fala sobre isso. Ela não esconde o erro dos homens, o defeito dos homens. Mas a Bíblia também mostra homens que permaneceram, mulheres que permaneceram no meio da guerra, no meio do caos, no meio da perseguição. Nós cantamos aqui, irmãos, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. O inferno não parou a igreja. Nada pode te parar, irmão, se você estiver em Jesus, agarrado com Jesus em Cristo. Nada pode te separar. Não tem perigo, não tem espada, não tem morte, não tem nudez, não tem fome. Nada pode te separar do amor de Deus, mas permaneça, assuma um compromisso com Jesus. Eu vou ser discípulo até o fim, eu vou ser discípulo até o fim, eu vou andar com Jesus até o fim. Se necessário a vida eu darei a minha vida por Jesus. Irmãos, no Oriente Médio as pessoas estão se matando por um Deus falso, por uma ideologia falsa, por uma religião falsa. Nós conhecemos o Deus verdadeiro e às vezes desviamos do caminho, irmãos. Permaneça em Cristo. Eu termino o sermão aqui. Eu não sei se você já ouviu este relato. Um certo homem uma vez escreveu para uma revista. Pode pôr a próxima figura para mim, por favor. Ele escreveu assim: eu não vou mais à igreja. Fazem 30 anos que eu vou à igreja. Devo ter ido à igreja milhares e centenas de milhares de vezes. Ouvi uns 3.000 sermões. Mas toda a minha vida, com exceção de um ou outro sermão, eu não consigo lembrar da maioria deles.
Assim eu penso que eu não devo mais ir à igreja, porque eu estou perdendo meu tempo. Os pastores que estão pregando estão desperdiçando o tempo deles também. Ele escreveu isso para uma revista, e a revista publicou esse texto. Esse texto virou um fervo nos Estados Unidos. As pessoas começaram a responder a este homem. E um dia um outro homem respondeu à revista, é claro. Naquela época as revistas não eram como hoje, né? Celular. E quando o editor da revista recebeu aquele texto, ele publicou como resposta aquele: eu não vou à igreja. A resposta de um outro leitor era a seguinte: eu estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo da minha vida, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições para mim e para minha casa. Mas por minha vida toda, com exceção de uma ou outra vez, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, todas elas me deram força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado aquelas refeições e aos meus filhos, todos nós estaríamos desnutridos e mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja, se eu não tivesse estado em Cristo, se eu não tivesse vivido para Jesus, para alimentar a minha alma, a minha família, todos nós estaríamos em terríveis condições espirituais até hoje. Não desista da igreja. Não desista de Jesus. Não desista de Deus. Eu sei que na nossa caminhada, pode pôr a última figura e deixar ela aqui, por favor, Lucas. Na nossa caminhada nós sofremos lutas, dificuldades, sofremos às vezes coisas com irmãos, com pastores, eu sei. Mas na nossa caminhada, irmãos, nós temos que entender que quem morreu por nós, quem deu a vida por nós na cruz do Calvário, foi Jesus. Não desista da igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Ainda que você foi ferido em algum lugar, por lideranças, por pessoas, ou até mesmo aqui na nossa igreja, irmãos, não desista de Jesus. Jesus não desistiu de você, não vai desistir de você. Até o final da nossa vida Ele vai continuar nos chacoalhando e nos chamando a estar na presença dEle, a buscarmos Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé, eu quero fazer uma oração. Coloque a mão no teu coração. Você que deseja hoje frutificar mais para Jesus. Você que deseja se aproximar mais de Jesus. Você que sente talvez que está distante de Jesus. Vai colocando a mão no coração. Você que quer ouvir mais a voz de Deus, você que quer se relacionar mais com Jesus, eu quero orar por você. Se você nessa semana sentir vontade de servir a Jesus, de trabalhar na igreja, de fazer alguma coisa, manda um recado no NASA News, procura os pastores e as pastoras da igreja, fala: eu quero servir, eu quero dar minha vida nessa igreja, eu quero dar o meu tempo para essa igreja. Irmãos, tenho certeza que você pode fazer coisas espetaculares, extraordinárias para Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã. O Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou em Ti, o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado a presença do Espírito Santo, e o desejo do Senhor é que nós possamos frutificar, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o que eu quero te pedir nessa manhã, é que cada irmão e cada irmã neste lugar possam sentir o coração aquecido hoje. Se eles estavam longe da videira, Senhor, longe da figueira, longe da oliveira, que hoje eles se sintam recebendo da seiva, da vida de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus em seus corações, que eles sintam o Espírito Santo fluir, a vida de Deus trazendo vida, trazendo esperança, porque a palavra é esperar, é esperança, a palavra permanecer vem de esperança para o nosso coração. E eu te peço nessa manhã, Senhor, firma a nossa vida em Ti, firma o nosso coração em Ti, firma a nossa alma em Ti, Senhor. E que ninguém aqui, Senhor, se desvie dos Teus caminhos, que ninguém aqui
seja encontrado, Senhor, fora da videira, mas que todos nós possamos ser encontrados, dando frutos, recebendo vida de Deus, trazendo outros para receber vida de Deus, para que a tua igreja cresça e para que o teu nome possa ser glorificado. Essa é a nossa oração nesta manhã, Senhor, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que essa semana você possa dar muitos frutos aonde você passar, aonde as suas mãos tocar, aonde você pisar, que você seja uma árvore frutífera, para a glória do Senhor Jesus, amém? Sair daqui com essa promessa, eu não sei, mas abra a tua boca, né? Quer frutos? Quer dar frutos? Abra a tua boca nessa semana, no seu trabalho, fala de Jesus, fala do seu testemunho, fala daquilo que Ele tem feito. Se você realmente está firmado em Cristo, faça isso essa semana e você vai ver um resultado maravilhoso em nome de Jesus. Aí semana que vem volta, traz essas pessoas juntos e comece a dar fruto, tanto aqui nos ministérios, se quiser trabalhar, servir, pode vir, fale conosco, né, aonde for, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos em ato de receber. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é digno de ser exaltado, glorificado e honrado através das nossas vidas, Pai. Nós não merecemos, mas a Tua graça, Senhor Deus, nos consumiu e nós te agradecemos por isso, Senhor. Que o Senhor possa estar acompanhando o Teu povo durante essa semana, no seu trabalho, com a sua família, escola, aonde os Teus filhos estiverem, Senhor Deus, eu peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Abençoa os Teus filhos essa semana, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Saia, quando sair, dê um abraço aí em 3 ou 4 pessoas e abençoa essa pessoa em nome de Jesus.